Olá, queridos, tudo bem? Professor Calixto falando aqui com vocês. Vamos para esse nosso novo modelo de revisão. A pedido de vocês, né, da turma de primeiro ano, a gente vai falar de figuras de linguagem. Vamos pegar aqui pela margem do capítulo 9 da apostila B. Tá? Nós já falamos, né, quando a gente chegou no capítulo 9, a própria apostila já indica que no capítulo 5, tá bem aqui embaixo, olha só, e já houve um princípio de estudo de figuras de linguagem, né? Fazendo uma lembrança aqui sobre essa diferença basal para a gente entender figuras de linguagem, que é a questão do uso da denotação e da conotação. A denotação é o sentido dicionarizado da palavra. A conotação é esse sentido enriquecido plurissignificativo. Então, lidar com figuras de linguagem é lidar com esse modelo conotativo, tá bom? Nessa capítulo 9, nessa apostila letra B, existe essa chamada figuras de linguagem parte 2, em que lida com as chamadas figuras de sintaxe e as figuras de som. Por que eu preferi esse capítulo ao invés do outro? A metáfora, a metonímia, a catacrese, essas figuras, né, como a antítese, o paradoxo e o eufemismo, são figuras que nós vamos lidar cotidianamente no estudo de literatura. Tá? Como a gente já bem sabe, metáfora é a comparação implícita, a metonímia é a parte pelo todo, a catacrese é a metáfora desgastada. Então, estou trazendo isso aí para vocês, né, para poder só trazer essa lembrança. Aqui nessa parte de figuras de linguagem, ele já apresenta para a gente a elipse, que é quando eu tenho uma retirada de um termo. Aqui no exemplo, por exemplo, coloquei chorei bilhões de vezes com a canseira. Quando ele coloca esse chorei, mas ele não coloca eu chorei, ele faz a elipse desse pronome, desse eu. Isso é chamado de elipse, é uma retirada de um termo. Né? Vamos aqui para a próxima, né? Zeugma. Né? Zeugma é também uma elipse. Tá? É um tipo de elipse, antes de mais nada. Só que elipse, eu percebo que algo foi tirado. Na zeugma, eu vejo que algo foi tirado. Como assim? A gente vê, por exemplo, que na zeugma eu tenho a elipse de um termo que já apareceu na frase. É o que ele coloca aqui como exemplo, olha só. Nem ele entende a nós, nem nós a ele, em que eu percebo a ausência, a retirada, a elipse, a supressão do termo entender, do verbo entender. Entram aqui outros dois. O assíndeto e o polissíndeto, eles são naturalmente antagônicos. O assíndeto é a ausência de síndetos aditivos, tá? E o polissíndeto é a colocação exagerada desses síndetos aditivos, dessas conjunções coordenadas. Olha o exemplo ali, acordou, banhou-se, saiu, voltou e dormiu. Ao invés de colocar uma sequência de ex, né, ou colocou assim, acordou, banhou-se, saiu, voltou e dormiu, ele tem a total retirada disso. Assíndeto. Diferente do polissíndeto, em que eu tenho o uso exagerado desses ex, né? Que é o que acontece aqui nesse verso, né? Desse poema do Olavo. Olha só, trabalha e teima e lima e sofre e sua. É isso que é considerado, é isso daqui que é considerado o polissíndeto, tá? Aí você vê que, por exemplo, ele depois parte para anáfora, né? O que é anáfora? É repetição sistemática baseada em 3, tá? São 3 repetições no início da frase, 3, 6, 9 e por aí segue. Então vamos lá, por exemplo, só para vocês terem noção, olha aqui, quem fez os círios mesquinhos, quem fez as farinhas tardas, quem as tem nos aposentos. Eu tenho esses 3 no início. No início é chamado de anáfora, se fosse no final do verso seria chamado de catáfora, tá? Só para vocês terem noção. Pleonasmo. Pleonasmo é uma das figuras de linguagem mais conhecido, até visto como um defeito de linguagem, né? Porque é uma redundância. Quando eu falo de pleonasmo, eu falo de redundância. Como é que funciona essa redundância? É quando eu falo o famoso subir para cima, descer para baixo, né? Elo de ligação, são estruturas que são naturalmente desnecessárias. Prefeitura municipal, toda prefeitura de município, todo elo é de ligação, né? Todo subir é para cima, todo descer é para baixo. Isso que é chamado de pleonasmo, né? Depois aparece para a gente aqui o hipérbato. O hipérbato é a inversão, é a ordem inversa, né? O hipérbato, não confunda hipérbato com hipérbole. Hipérbole é exagero, hipérbato, tá? É a inversão.
né? É mais ou menos falar que nem o mestre Yoda. O mestre Yoda, por exemplo, ele usa os hipérbatos constantemente, né? Quando ele inverte a posição daquelas estruturas, só para vocês terem uma dimensão aí. Aí depois disso aparece para a gente a silepse, que é um tipo de concordância, né? A silepse pode ser de gênero, de número ou de pessoa. Que é o que acontece assim, ó, Vossa Majestade mostrou-se generoso. O certo seria a Vossa Majestade mostrou-se generosa, né? Quando eu coloco generoso é porque eu entendo que Vossa Majestade seja um homem e não fazendo uma concordância com o elemento no feminino. Vossa Majestade é um elemento naturalmente no feminino. Vossa Excelência é injusto, né? Você vê, por exemplo, aí de novo um caso de silepse de gênero. Eu posso colocar assim, o casal não possuíra filhos, mas gostariam. O casal gostariam. Esse erro de concordância é silepse de número, em que eu coloco um elemento no plural concordando com um elemento no singular, né? E outra aqui que é a silepse de pessoa. Os cariocas somos, né? Os cariocas são, não os cariocas somos. Os cariocas são, e nesse caso, silepse de pessoa. Famoso anacoluto, que é quando eu tenho uma estrutura na frase que está totalmente desconectada dela. O infeliz tremia, suas pernas sufocava a tosse. Esse o infeliz, por exemplo, aí está solto nessa estrutura, não está casando plenamente nessa estrutura. As figuras de som, né, que aparecem muito para a gente quando a gente está lá estudando, por exemplo, simbolismo, lá na frente, isso já é matéria de segundo ano. Assonância é repetição de fonemas vocálicos, a aliteração é repetição de fonemas consonantais. Olha o exemplo de assonância, ó, formas alvas, brancas, formas claras. Não à toa aparece Cruz e Souza aí pra gente, que é o poeta do simbolismo. Aí vem a aliteração, né, que usa esses fonemas consonantais, braços nervosos, brancas opulências, brumais, brancuras, fulgidas, brancuras. Né? Por exemplo, quando ele faz essa repetição de B, está se fazendo, né, um uso, né, de repetição de fonemas consonantais. Paronomásia trata dessa figura de utilizar palavras próximas da grafia ou da pronúncia, né, mas que diferem no significado, né. Isso aí, na verdade, quando a gente fala de paronomásia, são parônimos mesmo, tá? São palavras que se assemelham na sonoridade e na grafia. Vamos ao exemplo aqui na próxima página. Olha só, com essas premissas e primícias, né? Isso daí, por exemplo, é um caso de paronomásia. E a onomatopeia, que é quando eu crio a palavra a partir do som. É o que acontece com o exemplo de zum-zum, de ping-pong, de tic-tac. Tá? Eu uso a palavra, né, a bomba, né? Eu uso o som da palavra para criar a palavra.